Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e hoje vamos falar sobre a minha fã de maio. Então já deixa o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e bora falar sobre os filmes desse mês. Bom, começando com agora um filme que ganhou o Oscar de melhor filme, que é Anora, que é um filme tão marcante pra mim nesse mês. Na verdade, eu acho que supera todos os filmes que eu assisti esse mês, né? Porque Anora ele tem uma coisa específica de como contar uma história de uma jovem que do nada a vida dela vira de cabeça pra baixo, tanto pra uma coisa boa quanto pra uma coisa ruim do nada, sabe? E aí ela vive meio que, né, é uma stripper e aparece um cliente, né, no bordel lá, enfim, na casa lá de strippers. E esse jovem é simplesmente um jovem muito rico e convida ela e tal, e vai pagando ela. E, assim, não só pelo dinheiro, mas sim por essa visão, essa ilusão que ela tem de ter uma vida maravilhosa e tal, com aquele jovem desconhecido, sabe? E é muito louco como o filme acontece, né? Porque essa ilusão aos poucos vai meio que apagando. E existe um momento que isso cai totalmente para baixo, porque a visão que ela tinha sobre essa ilusão, essa vida de princesa que ela tinha ali, né, que é uma jovem que tava, cara, eu tô rica, nossa, eu tô com esse rapaz aqui que ele parece que gosta de mim e ele é tão legal e divertido, posso manipular ele também. Chega a ser muito, cara, fantasioso isso, e aí do nada as coisas começam a virar de ponta cabeça, né? E aí um dos caras que cuida do menino acaba sabendo disso, que ele casou com meio que uma stripper barra prostituta, que é a Nora, né? E vai atrás do menino e, cara, isso vira uma coisa totalmente caótica, sabe? Existe uma cena que esse cara que cuida do menino vai lá na casa, ele manda um dos capangas dele, dois capangas dele, lá pegar o menino e trazer ele de volta pros pais dele. E, mano, é um caos, velho, porque a Nora começa a gritar, ela começa a espernear e, cara, tem muita discussão. E a atriz, né, que faz a Nora é sensacional, ela entrega muito no papel. Então, cara, todo esse filme é entregue pela a nossa atriz aqui, que, cara, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo, não é à toa que ela ganhou o Oscar de melhor atriz e, cara, ela é muito sensacional. E o filme inteiro talvez me ganhe tudo por isso, sabe? Dessa ilusão e do nada ter essa desconstrução, sabe? Até a cor do filme fica muito diferente, né? Porque como tem aquela ilusão, existe muitas cores e, sabe, aquele negócio de LED e ela curtindo a festa ali com o rapaz e do nada uma coisa vira uma coisa cinza, sabe? Sem cor e triste, dramática. Então o filme ele tem começo, meio e fim, e eu acho que o final também entrega bastante do que é essa história ali, qual que é a história dessa personagem. O segundo filme que eu assisti nesse mês foi Presença, que é um filme que eu não entregava nada, tá? No começo do filme eu estranhei um pouco, principalmente na questão da câmera, né? Porque conta uma história de uma família que tá se mudando pra uma casa e você sente que a câmera meio que anda com os personagens ali como se fosse realmente uma presença ali, né? Uma presença sobrenatural. E essa questão da câmera eu achei que era uma opção de direção ali, sabe? Não era uma coisa que realmente entrava no filme. E aí, a partir do momento, você percebe que realmente a câmera é um espírito, é praticamente você ali, sabe? Agindo com a menina. E o filme vai andando mais pra frente e você vai encaixando peças durante a história ali daqueles personagens, ou até dos personagens que estavam naquela casa antes, né? Ou da história daquela casa. E, cara, é muito bom. Eu acho que é um filme que começa muito de você não saber muita coisa, e aí no final ele te entrega uma coisa que você fala, caraca, mano, que legal. Que bom esse filme. Então é um filme que me impressionou muito. Presença é um filme muito bom. Eu assisti também Megan, que, cara...
Olha, eu demorei um pouco pra assistir esse filme, mas quando eu assisti, meu amigo, eu. Nossa. Por onde começar? Eu acho que Megan é uma coisa muito mais cômica, né? Esse filme é categorizado como um filme de terror, mas eu diria que é um filme de terror barra comédia ali, sabe? E sendo uma sátira mesmo aos bonecos assassinos e tal. Então, cara, assim, a atuação até da menina, que é cuidada pela Megan, ela é bem mais ou menos. A atriz principal que cria a Megan também, eu acho que é bem mais ou menos também. Eu acho que ela não entrega tanto no papel. E a própria Megan, eu acho que ganha mais pela, igual eu falei, pela comédia, pelo gore ali do terror, que eu acho que nem é tanto, sabe? Nem é um terrorzão assim. Eu acho que é uma coisa muito mais um pouco escrachada. Me lembra muito o humor do filme O Macaco, né? Nessas sátiras, né? Que eles vão tirando com os bonecos assassinos e tal. Então, assim, eu não acho de tudo ruim esse filme também, não. Mas também, pô, não é de todo bom, sabe? Mega é uma coisa cômica. É uma coisa cômica pra você assistir ali e você, pô, beleza, esse filme é legal, mas não é tanta coisa assim, né? E temos o outro filme aí que eu assisti também no mês, que foi Thunderbolts, que, cara, é um filme bom da Marvel. Ele faz o arroz com feijão que a gente gosta, sabe? Como eu disse na minha crítica, eu acho que eles pegam muita coisa da fórmula Marvel, né? De você juntar os personagens, você colocar os dramas deles ali um pouco na história, sabe? Eu acho que o drama que mais tem nesse filme é da Helena e do Sentinela, né? Que é um pouco mais explorado e um pouco mais aprofundado, né? Então, assim, me lembra muito coisa de Vingadores, sabe? O primeiro filme dos Vingadores lá, onde você tinha vários tipos de personagens e cada um deles eram diferentes. Um tinha um problema com raiva, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, é até engraçado porque quando chega no final desse filme, né, até a Marvel soltou isso, que, cara, eles são os novos Vingadores. Então eu acho que todo esse filme me remete um pouco ao Primeiros Vingadores, né, por ter essa formação dos personagens e por eles se relacionarem ali, você gostar das piadas, você gostar do humor, sabe? O Guardião Vermelho, que é legal demais, ele é o piadista ali do grupo. Então, assim, cara, eu acho bem legal o Thunderbolts, eu não acho de todo ruim, não. Tem pessoas que não gostaram, mas eu gosto, cara. Eu assisto ali, me divirto e é isso. Bom, eu assisti também Star Wars, A Vingança dos Sith, porque nesse mês relança o Star Wars nos cinemas, não só... Acho que só nos Estados Unidos que foi confirmado ainda, mas o relançamento não foi confirmado ainda aqui no Brasil. Mas é um filme icônico, né? Sobre o Anakin se revelar e virar o Darth Vader, sabe? E, assim, por mais que os prequels, né, sejam aquela coisa de não ter um enredo tão bom, sabe? Falas icônicas, sabe? E tem aquele negócio de Star Wars mesmo, até porque o George Lucas, ele meio que fez esses prequels e talvez o George Lucas ele queria colocar umas falas que não funcionam no filme, sabe? E talvez ele tinha que ter escrevido sim a história, mas deixado a direção para outro diretor, sabe, específico. Até porque os Star Wars, Uma Nova Esperança, é um outro diretor que faz. O George Lucas, praticamente, ele só escreve. Então, assim, o George Lucas, ele é bom pra escrever personagens, criar mundos e tal, mas em termos de direção, ele não consegue, porque você vê que a química da Padmé e do Anakin não é ruim, sabe? Não é ruim. Só que pra mim não funciona, cara. Eles falando um pro outro que se amam ali, sabe? Eu acho meio brega. Brega demais. E aí, aqui na Vingança do Sith, talvez esse relacionamento devia ter sido muito mais forte, porque essa é uma das motivações do Anakin virar pro lado sombrio, pra não deixar a Padmé morrer. Então, cara, quando não tem um afeto amoroso tão grande, sabe? É difícil de você se importar, sabe? Mas eu acho que o que ganha mesmo nesse Vingança do Sith é a relação do Obi-Wan e do Anakin, que é mais forte que a motivação dele do Anakin com a Padmé, sabe? Porque o Obi-Wan, ele entrega. Cara, o que esse Obi-Wan entrega é brincadeira, cara. Aquela cena que ele fala que... Você era o escolhido!
Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força, não jogá-la nas trevas! Eu te odeio! Você era o meu irmão, Anakin! Eu amava você! É sensacional. É sensacional aquela cena, cara. Eu gosto muito de rever aquela cena, porque isso mostra o quanto que o Obi-Wan gostava do Anakin, o quanto o Obi-Wan considerava ele como um irmão. E, cara, essa cena, sim, entrega tudo isso, sabe? Toda essa história dos prequel, talvez tenha trabalhado muito melhor esse laço do Obi-Wan e do Anakin do que o da Padmé e do Anakin, sabe? Então, cara, Star Wars, A Vingança do Sith, pra mim, eu acho que ele é legal nessa parte, e tem umas cenas de luta bem legais também, mas, assim, tem alguns pontos e contrapontos, assim, que eu não gosto. Missão Impossível, acerto de contas, eu assisti esse filme no cinema e, cara, posso dizer que o Tom Cruise, ele arrasa nas cenas de ação? Posso dizer que ele faz isso. Posso dizer que o Tom Cruise sabe criar uma tensão no filme dele? Posso dizer que sim, nas cenas de ação. Posso dizer que esse filme do Tom Cruise tem uma história muito foda? Não tem uma história muito foda, porque eu acho que o filme anterior talvez tenha mais peso do que esse aqui, sabe? Porque o filme anterior, ele trabalhava uma ameaça da IA tão grande, e você tinha o outro antagonista lá, que era meio que... Ele era um servidor da IA ali, sabe? Ele é o braço direito da IA, que você ficava, caralho, mano, que foda, sabe? Porque tinha aquela tensão ali, tinha aquela tensão de que, cara, qualquer coisa pode acontecer, sabe? E se a IA, ela pode pensar em várias maneiras de sabe, controlar mídias e tal, pô, mano, então, cara, pode ser muito prejudicial pro Ethan Hunt, né? Esse personagem que a gente vê há vários anos, sabe? E, cara, chega nesse filme aqui, os caras esquecem disso, sabe? A IA, ela só serve para invadir os sistemas de armas nuclear, ela não faz mais nada. Ah, Leonardo, mas lá, ó, tem uma coisa lá que ela faz, que ela controla as mídias e que troca informações, ela meio que joga informações falsas. Mano, só tem isso no, tipo, 2 minutos do filme, passa assim, de relance e não volta mais nesse assunto, cara. O negócio de ter pessoas que ainda meio que apoiam a IA e tal. Cara, você vê, tipo, 2, 3 pessoas, tá ligado? Pra dar um plot ainda, sabe, diferente, mas, pô, mano, a IA, ela praticamente não é ameaçadora, cara. O Ethan Hunt, ele só tá atrás de um pendrive e, tipo, cara, eu entendo que existem muitas coisas pra você fazer nesse filme, porque até então é o último filme da franquia, mas, cara, devia ser muito mais planejado esse filme, sabe? Eu acho que me faltou um pouco da atenção da história, sabe? Esse vilão que é a IA... nesse último filme aqui, eu acho que, cara, desfaz tudo que a gente viu no anterior, sabe? A IA parecia poderosa pra caramba e o Tom Cruise ficava naquela pira. Cara, será que eu vou conseguir realmente? Será que eu vou ter que ir contra uma IA que prevê muitos movimentos e que faz com que eu fique impotente, sabe? Então, é muito difícil. É muito difícil, porque, pô, mano, esse filme não supera nenhum anterior dele, sabe? Não é um filme ruim, sabe? As cenas de ação continuam sensacionais. O Tom Cruise, ele entrega, sim, cena de ação boa, tá? O cara é foda, eu admito isso. O cara é muito foda em fazer essa cena, sabe? Em termos de direção e tal. Pô, da hora. Mas, pô, colocar aquilo ali, tipo, da IA, não só ficar meio que de fundo, sabe? Quando você fala assim sobre uma ameaça e você não sente aquela ameaça chegando. É isso, cara. Missão Impossível Acerto de Contas é isso. Bom, outro filme que eu assisti aí no mês foi Premonição 6, e que eu vou falar sobre já os outros filmes do Premonição que eu assisti durante o mês, tá? Premonição 1, 2, 3, 4 e 5. Que, cara, pra mim, o mais que se diferencia dessa franquia é o 3, porque existe uma coisa diferente nos personagens ali, de você tratar os personagens com
pessoas normais, tá ligado? Como se as pessoas estivessem um pouco mais traumatizadas. Porque o resto, mano, o resto não, né? Tem o. Acho que se eu não me engano, o 5 ele ainda tem um negócio que é um pouco mais traumatizante, né? Que é o da ponte. Mas, cara, os 3 eu acho que é o que eu mais gosto, assim, sabe, da franquia, porque os outros me parecem tudo mais genérico, sabe? Até o 6 agora, que lançou no cinema, e eu fui assistir no cinema o 6, me parece um filme muito mais preocupado em querer fazer o gore ali, sabe? E não necessariamente você apostar na história dos personagens ou nos traumas deles ali, familiares ou não, sabe? Até porque o filme não tem tempo de te mostrar isso, entendeu? Ele quer te mostrar a morte, ele vai te mostrar a morte acontecendo, sabe? Acho que nos 2 primeiros filmes, a morte agia num contexto em que a presença dela, né, a presença, a morte, tipo, era um breu preto, movendo as coisas e tal, fazia umas coisas bizarras, sabe? Tem exatamente bem bizarro, que é a água assim, sabe? Meio que indo e faz o cara escorregar, e depois quando a morte já age assim, a água volta, sabe? E enfim, em outras coisas de roteiro também que tem no primeiro filme, que é a morte meio que tipo assim, o cara ele vê qual que é, como que a morte age, né? Qual que é, se é a vez dele ou não e tal. E aí ele fica com medo e tal, e a morte tá agindo ali perto dele, e aí de repente ele lembra que ele trocou de lugar com não sei quem lá, e aí de repente a morte para e fala assim, putz, é verdade, hein? Oh, vou atacar outra pessoa lá, sabe? Então, cara, bizarro. Então, assim, eu acho que o 1 e o 2, eles são bons, sabe? Só que tem essas inconstâncias aí pra mim, eu acho que eles são bem básicos. O 3 eu acho que diferencia um pouco pra mim, sabe? Eu acho que eu gosto mais do 3. E o 4 e o 5 ainda me ganha por causa do negócio de trocar de lugar, sabe? Tem que matar uma outra pessoa. E, enfim, tem ainda um dos protagonistas ainda tenta matar o protagonista mesmo. Enfim, e aí depois a morte meio que no final do filme revela que é o voo do primeiro. Então, assim, cara, beleza, sabe? Mas falando agora do 6, eu acho que o 6 também bem fraquinho, sabe? Ele tenta apostar ainda numa questão da laços de sangue da família ali, sabe? De uma avó ter meio que tido uma premonição e aí ela teve filhos e netos e tal, e isso acarretou na família dela, trazendo alguns traumas, né? Porque a avó meio que ficava toda hora se precavendo de que a morte não iria matar os seus filhos, e os filhos tiveram alguns traumas sobre isso. E isso é bem, tipo, bem passado, sabe? Ah, mas o 6 explica a lore? Não, cara, rapaziada, eu acho que o 6 não explica a lore, ele só mostra que aconteceu alguns acidentes estranhos, a avó da menina lá entrega o livro pra ela de como a morte age, e que não serve, eu acho que pra bulhufas nenhuma, sabe? Só mostra, tipo, mortes que teve no passado, mortes estranhas, mortes que tiveram nos outros filmes. Então, assim, de resto, cara, acho que a franquia entrega isso, entendeu? Se você quer ver morte, vai lá assistir Premonição, porque essa franquia entrega isso. Entrega várias mortes diferentes, grotescas e tal, e o filme se propõe só a isso. Bom, outro filme que eu assisti, na verdade reassisti, foi Liga da Justiça, e essa é a Liga da Justiça de Joss Whedon, que foi meio que um Frankenstein, né, que antes era do Zack Snyder. O Joss Whedon veio pra fazer terminar o filme, né, e mudou muitas coisas do Zack Snyder. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema quando lançou, fui com meus amigos, e acho que, cara, é um filme complicado, né, é um filme que, cara, lançou numa época que a gente tava animado pra ver essa Liga da Justiça, né? Henry Cavill, o Batman, a Gal Gadot como Mulher Maravilha, o Aquaman, o Flash, sabe? E o único personagem que eu gostei de ver nesse filme foi o Flash, sabe? As melhores cenas são a dele, e até no corte do Zack Snyder, a melhor cena é a dele. Então, assim, cara, esse filme, mesmo no corte do Zack Snyder, cara, não convence, sabe, que esse universo era pra ser, sabe?
E além do mais, o filme não fez tanta bilheteria, sabe? Esse filme era pra ser o Vingadores da DC, sabe? A DC tava nesse negócio cara, a gente tem que ser igual a Marvel, tem que ser igual a Marvel. E, cara, eu acho que esse não era o caminho, sabe? De ser a Marvel. Então, acho que, cara, era uma coisa complicada pra DC nessa época aí. E espero que o novo Superman agora seja uma coisa muito mais nova do que aquilo que era antes, sabe? Enfim, é um filme legal. Tem até as interações dos personagens que eu acho legal ali. Mas, infelizmente, é um filme ruim da DC que certamente eu quero esquecer. Bom, temos agora Rua do Medo, que, cara, pra mim eu acho que é um filme básico de slasher ali, sabe? Por mais que tenha uma reviravolta que eu particularmente gostei, né? Ali de revelar o assassino, e que eu não vou falar aqui porque eu acho que é uma das coisas mais legais assim do filme, mas de resto eu acho que o filme faz um negócio dos anos 90 ali, sabe? O baile de formatura e todo mundo tá animado pra esse baile. E por mais que eu acho que o roteiro seja muito conveniente das coisas acontecerem, tipo, pô, mano, de verdade, assim, eu acho que é um filme legal, básico da Netflix ali, sabe? E olha que eu me esforço muito pra ver filme da Netflix e eu achei esse daí legal. É legal o filme da Netflix aí, ó, Rua do Medo, Rainha do Baile, eu acho que é interessante, sabe? Por mais que a gente tenha a nossa protagonista e que fale que a mãe da protagonista matou o pai dela por tal motivo e você fica esperando que eles aprofundem isso e eles não aprofundam, não leva nada, de resto, tá bom. Quer dizer, não leva nada não, né? Tem uma coisa aí por trás, mas assim, você acaba meio que não se importando muito com isso, sabe? Então, assim, é um filme bom, é um filme legal, é um filme que passa, é um filme da Netflix, então, assim, parabéns, Netflix, fez um outro filminho legal. Temos também One to Down, Noite do Terror, que o One to Down é baseado num jogo, se eu não me engano, e que, cara, gostei da proposta, assim, do filme. Não acho de tão espetacular, grotesco, assim, tem umas partes meio grotescas, mas, cara, é um filme legal, um filme tenso, assim, de terror, que eu acho que faz o básico ali. Em questão de adaptar o jogo, não, eu nunca joguei o jogo do Until Dawn, então eu não sei dizer se é fiel ao jogo ou não. Mas é um filme legal, cara, de terror. Eu não acho de todo mal. Só acho que, assim, não sei se é porque eu tava com muito sono, mas eu já dormi 2 vezes nesse filme. Já assisti esse filme 3 vezes porque eu dormi, entendeu? Então, assim, eu tava achando muito difícil assistir esse filme. Mas eu acho que não é por causa de roteiro, não acho que é por causa do terror ali. Eu acho que é porque eu tava com sono mesmo. Mas eu acho que o Until Dawn faz o básico ali, sabe? Eu acho que é um filme de terror muito legal e que eu acho que eu recomendo, assim, pra vocês assistirem. Pra quem é fã do jogo, rapaziada, não posso dar esse veredito aqui, cara. Nossa, fiel ao jogo, tá? Mas, pô, achei legal, achei divertido. Vai lá dar uma olhada. Minecraft, cara. Minecraft. Como que eu posso dizer isso? Olha, esse filme serve muito mais para um público criança que gosta do jogo, sabe? Que gosta de uns personagenzinhos ali que estão no mundo no Minecraft, e a criança imagina que ela tá ali junto com aqueles personagens e ela queria ser aqueles personagens e tal, brincando com as ovelhinhas ali, brincando de bater bloco, sabe? Porque esse filme é muito mais pra um público infantil do que o público que é fanzaço do Minecraft, sabe? Porque, cara, o filme é todo do Jack Black também, né? O Jack Black tem essas loucuras de fazer esse tipo de filme, né? Loucos. E ele aceitou fazer o Minecraft e você vê o porquê. Porque o filme é totalmente dele, entendeu? Ele gosta de fazer essa coisa muito piadoca, infantil e tal. E, cara, ele tá se divertindo ali. Ele fez o Bowser no Mario também, a voz do Bowser, e ele se divertiu. Então, cara, ele tá gostando de fazer uma coisa mais com o público infantil, assim, sabe?
para as crianças se divertirem, e não necessariamente você vai ver esse filme do Minecraft e falar, pô, olha ali, ó, o que eu fazia no Minecraft e tal, olha a referência disso aqui e tal, ó, sabe? Porque é uma coisa muito mais resumida do jogo, sabe? Os caras pra craftar lá, sabe? Ó, você coloca tal peça aqui, pay, sabe? Os caras estão no modo criativo ali, o Jack Black tá no modo criativo, ele tem um monte de parada lá, coisa de diamante, sabe? Armadura de diamante, capacete de diamante, espada de diamante. E tipo assim, não é um filme de sobrevivência no Minecraft, é um filme sobre umas pessoas que caem lá no mundo e elas têm que meio que defender aquele mundo dos pigs que estão vindo para o mundo do Minecraft e tal, e para eles não irem pro mundo real. Enfim, é um filme básico aí de história do herói, né? Tem um menininho lá que provavelmente é uma coisa para as crianças se inspirarem, né? Então, cara, o filme do Minecraft, sim, ele é bobo, ele é infantil, só que isso é pro público infantil, rapaziada. Então, pô, não tem que falar só mal do filme pra caramba, sabe? É pro público infantil e isso tá óbvio no filme. Então, cara, pô, é legalzinho o filme. Bom, por fim, temos a 5ª temporada de Smallville que eu assisti e que, cara, eu posso dizer que gostei demais. Na verdade, é uma das melhores temporadas pra mim, a 5ª temporada, porque é onde o Clark, ele inicia sua jornada mesmo, sabe? É onde existem vários pontos de decisões que ele tem que tomar, ele tem muitas coisas que acontecem com ele nessa temporada, tanto em questão de maturidade, quanto em questão de poderes. Então, cara, esse personagem é cada vez mais vai evoluindo, assim como os outros personagens em volta dele vai evoluindo também. Mas essa temporada específica é onde o Clark, ele simplesmente sai do ninho, sabe? É o cara que tá começando a ganhar meio que uma independência ali naquele universo dele ali, sabe? Então, cara, eu acho que é uma das melhores temporadas pra mim, até porque tem a Fortaleza da Solidão, que, cara, é um dos melhores sets pra mim de Smallville, porque nunca me canso de ver aquela fortaleza, cara. Eu acho muito foda. Kal-El, a sua jornada foi longa. Uma jornada encerrou e uma outra jornada vai começar. Bem-vindo ao lar, meu filho. Enfim, a 5ª temporada de Smallville é sensacional, gosto muito dela, acho que é uma das melhores temporadas pra mim, com certeza. E bom, esse foi os filmes e séries que eu assisti esse mês. Eu acho que o que eu mais assisti foi Premonição, né? Eu dei uma resumida também sobre esse filme do Premonição, porque pra mim eu acho que é tudo a mesma coisa, sabe? Do 1 ao 6. E eu queria maratonar essa saga, né, por causa disso, né? Enfim, eu resumi bastante, mas foi muita coisa que eu assisti esse mês, tá? Muita coisa mesmo. Mas deixa aí nos comentários qual que foi o filme que você discordou de mim, falou que você acha que não é tudo isso, ou que eu dei meio que uma exagerada, afundei o filme. Diga aí nos comentários, deixa seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva aí no canal e até a próxima, rapaziada. Falou!